Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Como estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Danilo Cruz e estamos de volta no nosso estudo semanal sobre a obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Essa obra esplêndida que Pastorino se dedica a tentar compreender o significado simbólico dos evangelhos de Jesus, das passagens da vida de Jesus, tentando fazer um paralelo com a nossa vida, com a nossa jornada evolutiva, mostrando que ali, na verdade, nós temos grandes símbolos que remetem aos enfrentamentos, aos desafios que nós temos nas nossas próprias existências espirituais. Pois bem, na semana passada abordamos o chamamento que recebeu Mateus Levi, o publicano que virou apóstolo do Cristo, e posteriormente falamos também sobre o banquete na casa de Mateus Levi, onde supostamente, na visão de Pastorino, ele fazia uma espécie de despedida da vida mundana para adentrar no seu engajamento a respeito da vida espiritual. E hoje nós damos prosseguimento, indo ao capítulo 25 e o capítulo 26 do segundo volume, quando nós temos a oportunidade de abordar a questão do jejum e a questão do sábado. Pois bem, vamos ver o que Pastorino deixa de reflexão para nós. Então ele vai lá no capítulo 25, que ele dá o título de A Questão do Jejum, e cita Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17, quando Mateus diz assim: Depois foram a ele os discípulos de João, dizendo, abre aspas, por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas teus discípulos não jejuam? Fecha aspas. Respondeu-lhes Jesus, abre aspas, podem acaso estar tristes os convidados do casamento, enquanto o esposo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em manto velho, porque o remendo repuxa parte do manto e fica maior o rasgão. Nem se põe vinho novo em odres velhos, senão arrebentam os odres e derrama-se o vinho e estragam-se os odres. Mas vinho novo é posto em odres novos e ambos se conservam. Aí Pastorino vai para o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículos de 18 a 22, quando Marcos diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E eles vieram perguntar-lhe, abre aspas, por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Fecha aspas. Respondeu-lhes Jesus, abre aspas, podem acaso jejuar os convidados do casamento, enquanto o esposo está com eles? Durante o tempo em que tem consigo o esposo, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que lhe será tirado o esposo, e então nesses dias jejuarão. Ninguém cose remendo de pano novo em manto velho, senão o remendo novo repuxa a parte do velho, e torna-se maior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho fará arrebentar os odres e derramar-se-á o vinho, e também perder-se-ão os odres. Ao invés, vinho novo é posto em odres novos. Aí Pastorino pula para o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, versículos de 33 a 39, quando ele diz assim: Disseram-lhe eles, abre aspas, os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações.
assim como os dos fariseus. Mas os teus comem e bebem. Fecha aspas. Mas Jesus disse-lhes, abre aspas, podeis fazer jejuar os convidados do casamento enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Então, nesses dias, jejuarão. Fecha-se as aspas. Propôs-lhes também uma parábola, abre aspas. Ninguém tira remendo de manto novo e o põe em manto velho, senão rasgará o novo, e o remendo do novo não combinará com o velho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo arrebentará os odres, e ele se derramará, e estragar-se-ão os odres. Ao invés, vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém que já bebeu vinho velho, ao ver o novo, pois diz, o velho é melhor. Então, o Pastorino traz esses textos e vai dizer que ainda durante o banquete de Mateus Levi é apresentada a Jesus uma outra objeção, dessa feita de maneira ritualística. Os joanitas, ou seja, discípulos de João Batista, observam que num dia de jejum, conforme noticia Marcos, Jesus está ali se banqueteando com seus discípulos. E aí é bom lembrar que a anotação de Marcos de que os fariseus e os joanitas estavam jejuando é zanentes toentes, que analisa, na verdade, assinala o contraste entre a alegria do banquete e a tristeza formal daqueles que estavam jejuando. Ou seja, jejuar é ficar triste. Então não dá para acreditar que Jesus estivesse afrontando, logo no início do seu ministério, um jejum que era prescrito por lei, como, por exemplo, o jejum da expiação, a 10 de Tishri. E havia outras datas também, como citadas por Zacarias no capítulo 8, versículo 19, e que, segundo esse profeta, Zacarias, deveriam ser abolidas. Então, não obstante, continuavam a ser rigorosamente observadas pelos ortodoxos rigoristas da sua época. Jesus, então, responde, como diz Pastorino, com a comparação. Filhos da câmara nupcial, né? Roi, ruoi, tou, nufonos, que na tradução do hebraico é o bene, o pá, que expressam, na verdade, os convidados, que não podem manifestar luto e tristeza na presença do esposo. Eles não vão, num casamento, mostrar tristeza. Então, essa comparação é dirigida especialmente para os joanitas, que deviam bem se lembrar das palavras de João Batista quando comparou Jesus ao esposo e ele mesmo ao amigo do esposo, como a gente vê lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 29. A gente já viu isso, na verdade, né? E ainda mais vem ligar Jesus ao Antigo Testamento, onde se afirma que o esposo por excelência do povo judaico era o tetragrama, né? Que é o Yod, Re, Val, Re, que é pronunciado como Yahvé ou Jeová, conforme a gente vê lá em Jeremias, no capítulo 2, versículo 2, e em Oséias também, no capítulo 2, versículo 3. Então a gente vê que isso confirma o que Pastorino escreveu lá no primeiro volume, no comecinho, na página 4. Ou seja, de que Jesus, na verdade, é a encarnação de Yahvé. Ou seja, Yahvé era o nome de Jesus recebido pelo povo hebreu antes de encarnar na terra. Era um espírito que estava ali e ainda não tinha encarnado. Então, breve chegará o tempo em que o esposo será arrebatado, ou seja, a partir, conforme também escreveu Isaías, isso lá no capítulo 53, no versículo 8, né, como disse o próprio Pastorino, ou seja, a parte arietais, apoteges exoeatou, ou seja, será arrebatada da terra a vida dele. Então,
Na verdade, é uma frase sentenciosa em forma de aforismo. Ninguém sobrepõe remendo, é plíbema, de pano novo, agnafos, literalmente aí não molhado, pano não molhado, que portanto encolherá muito ao ser lavado em uma roupa velha, porque a peça, né, a pléroma, repuxará e o rasgão, o esquima, ficará ainda maior. Então, a comparação é nova e é bela. A gente vê que Lucas apresenta de uma forma algo diferente. Ele diz assim, ó, ninguém arranca um pedaço da roupa nova para remendar uma outra velha, pois as duas ficariam inutilizadas. Então, segue-se aí uma outra comparação desse mesmo teor que, na verdade, é a respeito do vinho, né? O odre, que ainda hoje é usado no Oriente, na verdade é uma pele de animal, sobretudo aí bode, cabra, às vezes ovelha, que é devidamente macerada, cozida no sentido de costurada nas extremidades, fechada na boca com a fivela de osso, conservando mais ou menos a forma do próprio animal. E ali se enchia de vinho. Então, nesses odres era transportado líquidos em geral, água, leite, vinho, óleo, ou leben, né, que é o leite coalhado, a coalhada. Então, o vinho novo, quando fermentasse ali dentro do odre, ele arrebentaria a pele que já fosse velha e desgastada de ser carregada nas costas de um lado para o outro. Então, tanto assim que o vinho se derramaria e a pele também se perderia, porque rasgaria. Então, Lucas acrescenta também aí um versículo que é novo em relação aos outros sinóticos, né? Quem bebe o vinho velho não quer saber do novo, pois o velho é melhor. Crestóteros, né? Que é, em outros manuscritos quer dizer o vinho é bom, crestos, sem essa comparação, né? Então, os intérpretes, os exegetas, interpretam que, na verdade, essas comparações é interessante que não dá para a gente se adaptar à boa nova com as velhas doutrinas israelitas. E por isso, com uma afirmação de que a nova doutrina deverá arrebanhar os nomes libertos de preconceitos e dogmas com relação às velhas doutrinas. Então, no entanto, pela última frase de Lucas, quem já experimentou o vinho, ou seja, a doutrina israelita, não quererá saber da nova, ou seja, o evangelho, a boa nova de Jesus, porque julgará sempre que o antigo é o melhor. Olha que interessante, né? E aí Pastorino diz que daí, esses aí concluem que o candidato à nova doutrina de Jesus deverá abandonar totalmente delas, fazendo, na verdade, uma tábula rasa, todas as suas crenças antigas, sem o que jamais poderá compreender todo o alcance daquilo que Jesus ensinou. Aí, uma outra lição, né? A gente tem mais e a gente vai aprendendo, aprofundando, assim, o nosso conhecimento, nossa compreensão sobre o ensino de Jesus. Se os fariseus caracterizam os tipos hipócritas, ou seja, os atores que apresentavam uma cena sem que os sentimentos expressados, na verdade, correspondessem ao que lhes vai no íntimo, o que lhes vai no coração, os joanitas já são, na verdade, exemplo de uma outra categoria. Eles eram rigoristas sinceros, que julgam residir a perfeição no rígido cumprimento dos preceitos morais. Eles já são diferentes dos fariseus, né? A gente percebe que aqui o intelectualismo ainda já um pouco esclarecido, embora não bem equilibrado, é representado pelos joanitas aí. Então eles se preocupam, então, com o lado exterior da vida, dando importância ao jejum, ou seja, a ausência de alegria, porque o jejum, mais do que a abstenção do alimento, valia aí, como disse muito bem Pastorino, pela expressão facial da tristeza, pelo óleo que derramavam no cabelo, deixando que escorresse pela barba, pela cinza, que eles pulverizavam a cabeça e as roupas velhas,
e sujas que eles usavam durante o jejum, a fim de dar aos outros, embora não a si mesmos, uma impressão de que eram pessoas realmente penitentes, estavam tristes ali, penitentes. Então, enquanto o esposo, ou seja, o Cristo interno, está unido à sua criatura, essa criatura fatalmente terá que demonstrar alegria. Então, todos os grandes místicos que, na verdade, realizaram essa unificação com o Cristo interno, ou pelo menos quando conseguem essa união, sempre foram pessoas claramente alegres. Bastando nos recordar aí o exemplo de Teresa d'Ávila, com sua poesia mística, sempre falando do esponsalício, né? Falando do casamento, do encontro com o Cristo íntimo, com esse esposo que é o Cristo íntimo, da alegria que é isso. Entretanto, a gente vê que quando a união se desfaz nos intervalos de separação, a tristeza é muito grande e a criatura chega a perder o seu apetite, perder seu sono e passa então a jejuar espontaneamente, porque não tem nem vontade de se alimentar. Essa fase aí é o período de secura, o período de trevas, ou a noite sem estrelas, como diz São João da Cruz, né? Então, os ensinamentos feitos sob forma de parábolas são muito profundos. A gente vê que a interpretação dada pelos exegetas é de que o evangelho não pode se adaptar às crenças judaicas. As boas novas, o evangelho do Cristo se perderia se ele pretendesse brotar e produzir no terreno já cultivado por uma outra crença. Essa é, com efeito, como diz Pastorino, a interpretação personalista que joga quase sempre com fatos exteriores, a fim de não precisar tocar em seu próprio íntimo. E aí não convida realmente a reformar a mente, a modificar os hábitos, a modificar as crenças. Mas aí Pastorino propõe uma interpretação mais profunda, que ele diz que é a interpretação real, que o homem novo não pode ser sobreposto ao homem velho. Porque senão, ambos vão se estragar. A individualidade não pode se aplicar sobre a personalidade. Porque senão, quando a individualidade se encolhe na humildade verdadeira, no contato com o sentimento, para ficar do seu tamanho próprio, a personalidade não pode acompanhar isso. Ela se rebela e o rasgão, em grego é o cisma, entre elas duas vai se tornando maior, vai se tornando mais distanciado. E ainda existe a possibilidade da individualidade que cresce por dentro, ou seja, fermenta, não poder se adaptar à personalidade mesquinha. Por quê? Porque o fermento desse crescimento, a fermentação do vinho, né, ao infinito arrebentaria a pequenez da pessoa. E aí a gente teria um estrago total. Então, de fato, quando certas pessoas penetram apenas intelectualmente nessa compreensão, mas sem conseguir viver na carne isso, viver na pele isso, né? A gente observa que representam uma coisa que elas não são. Elas se tornam extremamente vaidosas, sob uma capa de humildade exterior. Elas não admitem ninguém superior a elas, porque elas se julgam plenas de sapiência, conhecedores únicos da verdade. Olham a todos lá de cima como se fossem seres superiores, como se sentem assim, né? Superiores. Perdeu-se o vinho e arrebentou o odre. Então, a adaptação, na verdade, tem que ser perfeita. Primeiro, é importantíssimo que a criatura se torne um homem novo, que a criatura se liberte dos seus preconceitos, dos seus dogmatismos, para que com a mente livre dessas teorias e crenças escravizantes, é bom dizer, como disse Pastorino, para então ela poder receber o vinho novo, ou seja, para ela assim conseguir realizar essa união, esse casamento, esse esponsalício com o Cristo interno. Mas tudo isso é muito difícil,
porque quem experimentou o vinho velho recusa o vinho novo. Quem durante séculos plasmou a sua mente nos moldes pré-estabelecidos e se condicionou, se adaptou a eles plenamente, recusa abandonar tudo, conforme a gente vê lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 16, e no capítulo 14, também no versículo 33. Então, para se tornar novamente criança, como disse Jesus lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 17. E então, assim, conseguir entrar no reino dos céus. Isso é conseguir entrar na consciência cósmica, conseguir encontrar o Cristo interno. Capítulo lindo, né? Pois bem, vamos agora para o capítulo 26, quando a gente tem a abordagem da questão do sábado. Se passa lá no dia 22 de maio, um sábado, no ano de 29 depois de Cristo, em Genezar, que é Genezaré, né? Então, no Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8, a gente vê Mateus descrever assim: naquela ocasião, no sábado, passou Jesus pelas searas, e tendo fome, seus discípulos começaram a colher espigas e a comer. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe, abre aspas, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito aos sábados, fecha aspas. Mas ele disse-lhes, abre aspas, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães de proposição que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, aqui está o que é maior que o templo. Mas se tivesseis sabido o que significa misericórdia quero e não um sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Fecha aspas. Aí a gente pula lá para Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28, quando Marcos assim descreve. E aconteceu que, caminhando Jesus pelas searas no sábado, seus discípulos, ao passarem, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram, abre aspas, olha, por que fazem eles no sábado o que não é lícito? Fecha aspas. Respondeu-lhes Jesus, abre aspas. Nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade e fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, sendo Abiatar sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda os deu a seus companheiros, fecha aspas, e acrescentou, abre aspas, o sábado foi feito por causa não do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, fecha aspas. Aí a gente vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 1 a 5, quando Lucas descreve: aconteceu no sábado passar Jesus pelas searas, e seus discípulos colhiam espigas e, debulhando-as com as mãos, as comiam. Perguntaram alguns dos fariseus, abre aspas, por que fazeis o que não é lícito nos sábados? Fecha aspas. Respondeu-lhes Jesus, abre aspas, nem ao menos lestes o que fez Davi quando teve fome ele e seus companheiros? Como entrou de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, que somente aos sacerdotes era lícito comer,
e os deu também aos que com ele estavam, e acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Fecha aspas. Pois bem, esses são os textos que inspiram nossa fala, e aí a gente vai ver que Pastorino vai dizer que o fato de poder respigar, ou seja, respigar é colher espigas que já estão maduras, né? Assegura-nos que estamos no início do verão, ou seja, era a segunda quinzena de maio. Nesse ano, no ano de 29, como a gente já falou, podia tratar-se aí do dia 22 de maio, que caiu num sábado. Então, Jesus atravessava um campo de trigo com seus discípulos e eles estavam com fome. Era permitido pela lei mosaica, conforme a gente lê lá no Deuteronômio, no capítulo 23, no versículo 26, que o viandante, ou seja, o viajante, que atravessasse um campo cultivado e tivesse fome, pudesse colher de seus frutos para se alimentar. Mas acontece aí que nós estávamos num sábado. E nesse dia era proibido ceifar, conforme a gente vê no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 21. Ora, para o rigorismo exagerado dos fariseus, respigar e ceifar não era uma coisa distinta, não se distinguiam. Então Jesus traz à baila o exemplo de Davi e de seus companheiros, quando estavam fugindo da perseguição de Saul, conforme a gente pode ler lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, versículos de 1 a 6. E quando chegam a Nobe, onde se achava o sumo sacerdote Aquimeleque, eles comeram os pães da proposição. O que eram esses pães? Eram chamados assim os 12 pães que cada sábado eram colocados em 2 pilhas de 6 sobre uma mesa, sobre um altar de ouro, conforme a gente lê lá no terceiro livro de Reis, no capítulo 7, no versículo 48. E só dali eles eram retirados no sábado seguinte. Desses pães, após eles terem sido retirados da presença de Yahvé, somente os sacerdotes é que podiam comer. A gente lê isso, essa regra lá em Levítico, no capítulo 24, versículos de 5 a 9. Então é importante a gente notar que em Marcos, Jesus fala do sumo sacerdote Abiatar, quando na verdade não era ainda Abiatar o sumo sacerdote. Os fatos se passam assim, na verdade. Davi fugia quando ele passou pela casa de Aquimeleque, pediu pão para si e para os seus companheiros. Então era Aquimeleque, não era Abiatar. Então, não os tendo em casa, Aquimeleque levou a todos para o santuário de Yahvé, apanhou os pães da proposição e deu para eles, para Davi e seus companheiros. Então, pouco após, denunciado pelo edonita Doeg, Saul mandou assassiná-lo e a toda a sua família, como a gente vê lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, nos versículos de 6 a 23. Por quê? Porque eles deram hospitalidade a Davi, o que não poderia. Mas o filho de Aquimeleque, de nome Abiatar, conseguiu escapar, reuniu-se ao bando fugitivo de Davi. E aí este, ao ser coroado rei de Israel, fez Abiatar sumo sacerdote, que é um cargo que ele ocupou praticamente durante todo o reinado de Davi. Então não se pode dizer aí que, na verdade, há um erro de copista, porque todos os manuscritos e códices são unânimes em colocar Abiatar. Mas pode ter havido, na verdade, um engano da parte do próprio evangelista Marcos, que não era infalível, né? Era um ser humano como qualquer outro. Então, com isso, Jesus demonstrava a necessidade que abolia o sábado. Então, a gente vê que um outro exemplo também é trazido, né? Os sacerdotes no templo não violam o sábado ao imolar vítimas, porque o sacrifício ordenado pela Torá é superior à observância sabática. Olha que interessante isso, né? Então,
eles faziam aquele trabalho. Então aparece então uma afirmativa solene. Aqui está algo, no neutro, que é maior que o templo. E aí ele repete então a frase de Oséias, conforme a gente vê lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que já tinha sido anteriormente citada. A misericórdia é superior a um sacrifício. E aí ele termina com a assertiva de que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Não só porque ele, Jesus, era o próprio Yahvé encarnado, né? Que havia instituído aquilo, como também porque todos os filhos dos homens são superiores e senhores de quaisquer ordenações, quando na verdade estas vêm prejudicar suas necessidades vitais. Lembra que filho do homem é o resultado da humanidade, é o resultado da evolução humana, né? Porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem feito por causa do sábado. Que é outra citação interessante também aí, né? Então a lição anterior podia escandalizar muitos discípulos sinceros, embora de mentalidade estreita, conforme coloca Pastorino, que haviam seguido ali com rigor e conscientemente os preceitos que eles julgavam divinos, que eram, na verdade, de suas próprias igrejas, de suas próprias comunidades. Não só os discípulos daquela época, mas os discípulos de todos os tempos, inclusive os discípulos atuais, né? Que tenham denominações as que tiverem, os israelitas, os muçulmanos, os católicos, romanos ou reformados, os espíritas, os hindus, etc. Então, é dada uma lição importante, uma lição sublime aí, que é simbolizada numa crença mais firme e mais arraigada naquela população, que é a questão do sábado. Jesus ensina de maneira clara que todo e qualquer preceito, por mais divino que seja, ele é dado em benefício do homem. Então, o homem é superior aos preceitos, sejam eles quais forem. E, inclusive, podem resolver, quando em união com Deus, o que melhor lhes convenha. É lógico que está claro aí, né, que quando a personalidade ainda domina os preceitos, lhes são dados para controlar os abusos. Ou seja, essas normas são para controlar abusos. Então, os trilhos, os fios elétricos aos quais se prende o trem ali, ó. Então, quando a individualidade assume o comando, ela não necessita mais disso. É o avião que tem para se locomover a amplião dos céus, só sendo obrigado aí a se sujeitar às regras terrenas quando está em contato próximo com a Terra, ou seja, com a personalidade. Olha que metáfora interessante que Pastorino traz. Um exemplo do que fez Davi é típico, né? Mas a frase do ensinamento esclarece melhor. O sábado dos preceitos religiosos foi feito para ajudar o homem. Não absolutamente o homem foi feito por causa do sábado, ou seja, por causa dos preceitos. Então é certo, aqui está uma coisa que é um ensinamento, porque em grego a gente vê que aparece o neutro, que é maior do que o templo, ou seja, um ensinamento que é superior a todas as igrejas, a todas as comunidades religiosas. Os intérpretes do texto vão interpretar que o neutro foi colocado para não chocar e que Jesus se dizia Deus, confessando-se maior que o templo. Mas aí Pastorino vai colocar assim, ó, mas teria Jesus esse escrúpulo ao falar quando o masculino e o neutro têm a mesma pronúncia? E aí ele diz que crê que o sentido é o mesmo do neutro, que o evangelista, na verdade, entendeu e escreveu. Aí coloca, entre aspas, né, que aqui está um ensinamento que é maior que qualquer templo, ou seja, que qualquer igreja. Muito maior é a misericórdia, a bondade, a caridade, o amor, do que qualquer sacrifício
que se realiza nos templos, do que qualquer norma, do que qualquer dogma. E por isso, não deveis condenar inocentes, ou seja, aqueles que, no decorrer dos séculos, condenaram ao suplício, à fogueira, à morte moral, à morte material. Tantos inocentes faziam isso em nome de Jesus, para dar-lhe glória, entre aspas aí, né? Julgando-se seus únicos discípulos legítimos. Mas como é difícil para as personalidades vaidosas penetrar o sentido exato dos ensinamentos de Jesus. Então, os judeus condenaram verbalmente os discípulos de Jesus e o mestre, então, imediatamente protestou. Que terá ele feito quando seus próprios discípulos, ou os que se diziam seus discípulos, se esmeraram em, infelizmente, condenar a sofrimentos indizíveis durante séculos a fio tantos milhões de criaturas, cujo único crime era não pensar como eles. Então, como disse Pastorino, o Filho do Homem, ou seja, todo aquele que já vive na individualidade, que já alcançou esse chamado, né? Mesmo encarnado na Terra, é Senhor do sábado. Quer dizer que quem tenha conseguido viver no estado de consciência cósmica, numa perfeita união com o Cristo interno, esse sim é Senhor de qualquer dos seus atos. Esse sim é superior a qualquer preceito, por mais importante que pareçam esses preceitos às pequenas personalidades temporárias ignorantes dos mistérios profundos a respeito das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus, conforme a gente vê na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 11, no versículo 33. Olha quanta coisa a gente tem ainda para poder crescer, para poder amadurecer e perceber que muitas vezes nós damos importância demais, demasiada às normas, às regras, aos dogmas, ao antigo, e nos esquecemos de abraçar a boa nova com sinceridade, com verdade em nossos corações. Ainda há muito a amadurecer. A gente pede ao Mestre Jesus que nos inspire em nossos corações, para que os propósitos que nós ora abraçamos, de sermos verdadeiros discípulos da Tua Boa Nova, possam florescer em nossas vidas. Que as bênçãos do Cristo possam arrebatar nossas almas e nos inspirar para a nossa jornada rumo acima. Um grande abraço, até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.